Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Direito Ambiental do Zero. Eu me chamo João Pedro Gurgel e hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos aspectos mais importantes da nossa disciplina de Direito Ambiental, que diz respeito aos crimes ambientais e o que você precisa saber em relação a eles, tá? Bom, eu vou começar explicando um pouquinho sobre qual é o conceito de crime para a lei brasileira. Porque muitas vezes a gente fala de uma forma bem popular, digamos, isto é um crime, essa situação é um absurdo, é um crime, como se crime fosse um adjetivo. Mas na verdade não é bem assim. Nós temos, pela teoria do direito, que o Brasil adotou, que o crime ele é um fato típico, antijurídico e culpável. João Pedro, você está falando grego para mim. Bom, eu vou explicar cada coisa. A grosso modo, de uma visão bem superficial, a gente pode dizer que o fato típico seria o fato de o crime ser uma conduta prevista em lei. Então, existe uma lei dizendo que se eu cometer determinada conduta, eu vou estar incorrendo numa pena. O segundo tópico, o crime ele é algo antijurídico, ou seja, ele vai contra o sentimento da sociedade. A sociedade caminha para um lado e o crime acaba caminhando para o outro. Ele é um aspecto ogerizado, um aspecto negativado pela sociedade. A sociedade não gosta dele. E o terceiro fato é que o crime ele é culpável. Ao determinado sujeito pode-se atribuir uma pena, uma sanção, para que essa pessoa, a partir desse fato, possa compreender o que deu errado em sua ação e a partir daí se comportar de uma maneira melhor. Essa é a ideia que nós temos de crime para o nosso direito brasileiro, para a nossa lei brasileira. Tá? E o que mais você precisa saber? Bom, a gente precisa comentar sobre ela. Nós temos no Brasil uma lei de crimes ambientais, a Lei 9.605, de 98, tempo que foi promulgada, e essa lei ela traz uma série de proteções em relação a uma série de aspectos ambientais importantes. E a partir dela se tem, de fato, uma noção de quais bens jurídicos, ou seja, o que é aquilo mais precioso em matéria de meio ambiente, o legislador brasileiro, a pessoa que escreveu a lei, quis proteger. Nela você vai encontrar crimes contra a fauna, crimes contra a poluição, uma série de aspectos relativos à proteção ao meio ambiente, na qual, se o sujeito cometer determinada conduta, ele vai estar incorrendo numa pena. Essa pena pode ser uma multa pecuniária ou mesmo a prisão. Tá? Bom, existem algumas inovações trazidas pela lei de crimes ambientais em relação à proteção ambiental. João Pedro, você pode citar alguma? Com certeza. Bom, a primeira delas é que uma pessoa jurídica pode receber a pena por um crime ambiental. Mas como assim, João Pedro? Veja bem, de maneira geral, nos crimes, se o sujeito ele comete a situação, quem é punido é o sujeito, é a pessoa natural, é o fulano, o ciclano, o beltrano, o João, o Francisco, o Pedro, eles são incriminados por uma conduta. Agora, uma empresa é um ente que, se você for pensar no meio físico, ele não existe. Vamos supor, dando um exemplo bem vago, tá? A Google. Eu não consigo pegar na Google, chamar a Google para sair, convidar a Google para o cinema, porque ela não existe no nosso meio físico. E aí vem a pergunta: de que maneira uma empresa poderia sofrer uma penalidade e a partir daí aprender com seus atos? Bom, o que a lei de crimes ambientais trata é que as empresas, as pessoas jurídicas, elas podem sofrer sanções restritivas de direito. Algumas situações nas quais elas poderiam atuar, elas não vão poder mais. Por exemplo, contratos com o poder público, vão ter que pagar multas. Tudo isso para que mantenham suas atividades. Então, essa é uma inovação
importantíssima que a Lei de Crimes Ambientais trouxe para o Brasil. Fora isso, ela trouxe um arcabouço grande de proteção ambiental. Tudo isso é inovação que nós não tínhamos anteriormente. Você viu nas aulas passadas que a gente comentou sobre a evolução das constituições em relação ao meio ambiente, a introdução dos princípios, a gente falou um pouco da Política Nacional Ambiental, mas faltava, veja que essa lei de 98, faltava uma espécie de norte para aplicação de leis relativas à parte de crime, né, que o sujeito poderia cometer e sofrer se cometesse. Bom, agora, existem questões controversas na lei de crimes ambientais. Por quê? Via de regra, as penas dos crimes que lá estão são muito baixas, o que faz com que os indivíduos tenham uma série de benefícios previstos na própria lei, que fazem com que eles não peguem cadeia. E por isso, gera-se uma sensação de impunidade a partir desses crimes. Eu vou falar de um crime específico muito comum e que, se você ama animais, você vai saber do que eu estou falando. O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais fala que alguém que maltrata animal, ele pega uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção. O que isso significa? Que uma série de benefícios podem ser aplicados àquele sujeito para que ele não consiga nem cumprir a pena privativa de liberdade, para que ele não vá preso. Suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena, própria transação penal, em vez de cumprir pena num determinado estabelecimento prisional, o sujeito pode pagar determinada quantia, prestar atendimento às comunidades carentes, enfim, uma série de situações nas quais ele não vai preso. Então, isso é um fato que precisa ser mudado. Tá? Inclusive, eu parabenizo enormemente o deputado federal Cid Studes, que entrou com um projeto de lei para aumentar a pena relativa aos crimes de maus tratos contra os animais, para que esses benefícios legais sejam afastados e o sujeito possa, sim, ser penalizado e para que a sociedade aprenda que quem comete um crime ambiental tem que ser punido. Tá? E bom, esse quinto tópico já é um pouco mais abrangente, é um tópico que eu reservei para a gente abrir o leque, não só para as áreas do direito, mas para todas as áreas, que é como proceder diante de um crime ambiental. Bom, o que eu quero dizer para você é que, primeiro, leia a Lei de Crimes Ambientais, identifique os crimes que lá estão. São muitos, são relativos à poluição, relativos à administração pública, no seu cuidado do meio ambiente e tudo mais. Mas diante de um crime ambiental, procure a Polícia Civil. A Polícia Civil, ela tem a capacidade de investigar o crime ambiental. Ou, se for o caso de competência da Polícia Federal, procure a Polícia Federal, no caso de espécies exóticas, e outras situações que você se depare. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas recorrem a N situações das quais não conseguem proceder uma denúncia ou um caso de um crime ambiental. Mas nessas situações é preciso procurar a polícia. A polícia faz o papel investigativo, encaminha para as autoridades, para o Ministério Público, que vai lá formalizar a denúncia e encaminhar para o juiz, aceitar ou não. Todos os crimes ambientais são crimes de ação pública incondicionada à representação. O que é isso? O Ministério Público, tendo ciência da ocorrência deles, pode apresentar essa denúncia sem que ninguém da sociedade, enfim, sem precisar da anuência de ninguém. Por quê? Porque todos esses crimes relativos ao meio ambiente são de notoriedade pública, de cuidado público, interessa a todos. Então, por isso, a gente precisa também colaborar e fazer com que essas denúncias cheguem nas autoridades. Tá bom? E o que eu tinha para falar sobre crimes ambientais era isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e vamos juntos. Afinal, proteger o meio ambiente é uma atitude que todos devem ter. Um grande abraço e até a próxima aula.